Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 20 ao versículo 25. São os últimos versículos do livro e do capítulo 24. Segundo Samuel 24, de 20 a 25. Quem já achou? Então me acompanha aí. E Araúna olhou e viu o rei e os seus servos vindo em sua direção. E Araúna saiu e se curvou com o seu rosto em terra diante do rei. E Araúna disse: por que veio o meu senhor o rei até o seu servo? E Davi disse: para comprar de ti a eira, para construir um altar para o Senhor, para que a praga possa ser detida do povo. E Araúna disse a Davi: que o meu senhor o rei tome e ofereça o que parecer bom a si. Eis que aqui estão bois para sacrifício queimado, e instrumentos para ajoelhamento, e outros instrumentos dos bois para a lenha. Todas estas coisas fez Araúna, como um rei dá ao rei. E Araúna disse ao rei: o Senhor teu Deus te aceita. E o rei disse a Araúna: não, certamente desejo comprá-la de ti mediante um preço. Tampouco oferecerei ofertas queimadas ao Senhor meu Deus, daquilo que não me custar nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 shequels de prata. E Davi construiu ali um altar para o Senhor, e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. Assim, o Senhor foi suplicado em favor da terra, e a praga foi detida de Israel. Um crente aí para falar amém? Amém? Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, obrigado mais uma vez pelo privilégio de estar na tua casa, obrigado pela tua presença neste lugar, e obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar diante da tua palavra. Nós queremos nessa hora abrir o nosso coração, nos desarmar diante do Senhor, queremos ouvir o Senhor falar, queremos ser ministrados pelo Senhor, e nós pedimos, meu Deus, ministra-nos, fala-nos, de maneira que a tua palavra seja uma resposta para o que estamos vivendo, para as nossas necessidades, que a tua palavra seja uma orientação para a nossa vida, e que possamos então te entender com clareza. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Muito bem. Queridos, as guerras, os conflitos, as dificuldades humanas, provocadas por circunstâncias ou por pessoas, nunca foram as mais difíceis de serem vencidas. Nunca. Nunca foram. Nós vamos ver um exemplo hoje, mas é importante que a gente avalie a partir de nós. Se você parar e olhar para toda a sua história de vida, para tudo que você já viveu, para tudo que você já enfrentou, para todas as oposições, todas as dificuldades, todos os momentos difíceis em família, em qualquer que seja a área da sua vida, essas questões externas nunca foram as nossas guerras mais difíceis. Os gigantes mais difíceis de serem vencidos são os internos, são os pessoais.
e aprender isso e ver essa verdade a partir de um dos homens que se tornou um ícone não só na história bíblica, mas na história da humanidade, como um dos maiores guerreiros e estrategistas de guerra já visto. A vida de Davi, do rei Davi, ela é estudada como estratégia de guerra até hoje. Não só de guerra a nível de conflitos, de guerra mesmo, mas de conquistas de uma maneira geral. As estratégias que Davi usou, elas são usadas até hoje. Davi foi o único rei da história de Israel que não contabiliza nenhuma frustração em guerra. Saul teve derrotas, Josué teve derrotas. Davi, a vida de Davi, o reinado de Davi, sempre foi de vitória. Sempre foi. Mas aqui no texto, a gente vê Davi perdendo. Mas ele não estava perdendo uma guerra contra os filisteus, que era o povo, era o maior inimigo da época, eram os filisteus, né? Todos conhecem a história de Golias. Golias era um filisteu, era um país vizinho, é um povo vizinho, que tinham 5 reinos, né? E eram os maiores inimigos da época de Davi. E Davi aqui não estava perdendo uma guerra para um Golias, ele não estava perdendo uma guerra para os filisteus, ele estava perdendo uma guerra para ele mesmo. Para ele mesmo. Esse texto, esse momento da história, foi talvez um dos melhores momentos da história do reinado de Davi. Ele já estava velho, ele já tinha conquistado todos os reinos ao redor, a terra estava em paz. Presta atenção nisso, é muito importante você prestar atenção nisso. É muito importante você estar atento a esse fato. Ele havia prosperado. Sabe quando você estabelece um alvo para a sua vida e você diz, o dia que eu tiver isso eu vou estar bem? Eu acho que todo mundo tem isso, né? O dia que eu conquistar isso, o dia que eu tiver uma porta de emprego, o dia que eu comprar uma casa própria, o dia que eu alcançar uma determinada coisa, eu vou estar bem. Então Davi, ele consegue alcançar esse nível, ele conquistou tudo que ele queria. Ele prosperou no seu reino, ele conseguiu estabelecer uma paz que Israel nunca tinha conhecido, a paz. E quando ele olha todas as conquistas, ele chama o seu braço direito, que era Joabe, o comandante do exército, e fala para Joabe, Joabe, nós vamos fazer um censo, porque eu quero saber quantos homens eu tenho à minha disposição no exército de Israel. Joabe chega para ele e fala assim, meu rei, que o Senhor multiplique o seu reinado, mas para que isso? Não tem necessidade de contar as conquistas, não tem por que você contabilizar o quanto Deus te honrou, o quanto Deus te abençoou. Só que a palavra de Davi prevaleceu, e Joabe teve que fazer o censo. Joabe sai, e passa 9 meses, de tribo em tribo, de cidade em cidade, para contar quantos soldados Davi tinha. E o final da contabilidade foi assim algo extraordinário, porque ele tinha um exército de 1.300.000 soldados. Olha que exército extraordinário. Um homem que tinha realizado as suas maiores conquistas com 600 endividados numa caverna. O exército de Davi começa com 600 homens endividados numa caverna. E agora ele tem um exército de 1.300.000 soldados. E quando o relatório chega a coisa mais difícil do ser humano ter que encarar. A reprovação de Deus por uma atitude motivada por algo ruim no coração.
E Deus não se agrada de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus não se agrada dele. E vem uma praga sobre a terra e começa a morrer gente. E começa a morrer gente. E em pouco tempo já haviam morrido 70.000 homens de guerra. Qual era o maior desafio de Davi? Não era enfrentar um Golias, não era enfrentar um exército de filisteu, era assumir que dentro dele tinha um problema que precisava ser resolvido. Tinha algo dentro dele, não era externo, não era circunstancial, era dentro. Que precisava ser tratado, que precisava ser resolvido diante de Deus. E que quando eu vejo essa realidade, quando eu vejo essa experiência, eu não consigo ver um ser humano que de alguma forma não se encaixe com essa guerra. Não temos talvez motivo algum para ficar preocupado com pessoas que se levantam. Nós, como igreja, já enfrentamos tanto isso, né? É gente que se levanta fora, gente de outros lugares, gente de dentro que se levanta. E nós já vencemos tudo isso, irmãos. Tanto é que nós estamos aqui, uma igreja cheia num domingo. Nós já vencemos todos os nossos adversários externos que se levantaram até hoje. E tantos quantos se levantarem, o Senhor nos dará vitória. Posso ouvir um amém? Então, a nossa preocupação não é com circunstâncias externas que se levantam, mas é como nós estamos nos enfrentando. Como nós estamos enfrentando as nossas questões interiores, no nosso coração. E como esse ano, eu estava orando a Deus, esse decreto, irmão, só Jesus na nossa causa, né? A gente só estabelece um decreto, porque na verdade a gente não sabe o que vai acontecer depois, né, que ele é estabelecido. Porque se a gente soubesse tudo que viria durante o ano, depois do decreto estabelecido, a gente pensava até 300 vezes antes de estabelecer um decreto. Eu acho que vai chegar algum tempo que eu falo assim, gente, não vamos ter decreto não. Não vamos ter decreto não, vamos ficar um ano sem decreto aí, porque quando a gente estabelece o decreto do ano da dependência, aí começa um monte de gente a fazer bobagem por não depender de Deus. O ano do crescimento, aí aparece algum atribulado para dividir a igreja. Aí vem o ano da maturidade. Eu acho que ninguém pensou, pelo menos eu não pensei, que fosse assim, um processo tão difícil amadurecer. Porque, na verdade, a gente olha para a gente e a gente se acha pronto. Não é verdade? A gente já se acha maduro. Quero ver algum ser humano aqui, dependente da sua idade, se achar imaturo. Você pode achar qualquer uma, você se acha pronto, você se acha maduro, você se acha preparado. Até mesmo porque a gente tem as experiências para contar. Quantas vitórias, quantas conquistas, olha de onde Deus me tirou, olha onde Deus me colocou, eu estou pronto. Você está pronto até você olhar para dentro de você sozinho. E quando você olha para dentro de você sozinho, você vê que tem coisas dentro de você que não estão prontas. E a maturidade tem nos feito repensar valores, atitudes, decisões, respostas, comportamentos, sentimentos. Porque nós já provamos que juntos nós somos capazes de vencer os inimigos externos. Só que o inimigo interno não tem como a gente vencer junto, a gente vai vencer sozinho. E a maturidade me obriga a assumir isso. Tem alguém entendendo? E eu queria mostrar para você, e você vai entender no decorrer da nossa meditação, o porquê desse texto, o porquê desse texto, porque o
O que é essa maturidade? O que é esse assumir? O que é isso? O que isso traz? O que isso exige de mim? Quais as respostas que eu preciso dar nesse processo de amadurecimento? E nós vamos ver isso na vida desse grande homem chamado Davi. Vamos lá. Maturidade para assumir. Só os maduros assumem. Os imaturos transferem. Só os maduros assumem. Primeiro, maturidade para assumir, em primeiro lugar, é reconhecer o meu orgulho. Ô trem difícil. Maturidade para assumir é reconhecer o meu orgulho. Nós não temos dificuldade em julgar o próximo e dizer, fulano é soberbo. Nós não temos essa dificuldade de olhar para uma pessoa e dizer, fulana é nariz em pé, olha lá, nariz em pé, soberbo. Nossa, fulano é prepotente, olha como é que ele fala. Nós não temos dificuldade de avaliar a soberba no coração e na atitude do próximo. A nossa dificuldade é reconhecer essa soberba em nós. Essa é a nossa dificuldade. E só o maduro que alcança um nível de maturidade de se assumir, consegue fazer a avaliação de que existe soberba no coração. E esse foi o primeiro desafio de Davi. Foi o primeiro desafio de Davi, quando ele se convence que ele não precisava contar para ninguém o que ele tinha. Ele não precisava contar para ninguém as suas conquistas. Ele não precisava enumerar o que Deus fez na vida dele. Que isso não iria acrescentar nada, nem para ele, nem para ninguém. E ele então reconhece que a atitude dele foi motivada por algo ruim no coração. Algo chamado soberba. Agora eu vou mostrar para você a seriedade que é o tal da soberba. E é muito importante, irmãos, a gente entender isso, porque nós vivemos numa sociedade muito religiosa. Muito religiosa. Nós condenamos uma pessoa se ela for pega roubando. Nós condenamos uma pessoa se ela adulterar. Nós condenamos uma pessoa se ela se prostituir. Mas você nunca vai ver a sociedade condenando alguém por ser soberba, por ser prepotente, por ser vaidosa, não. A gente convive com essas coisas e ainda tem gente que consegue usar argumento para justificar a própria soberba. Não, não é soberba, é autoconfiança. Não é soberba, é porque eu valorizo o que eu tenho. Que terrível, né? Agora, olha o que diz o livro de Provérbios. Leia comigo aí. Abre aí sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Verso 16 ao verso 19. Provérbios 6, 16 a 19. Não é esse texto, não. É 16 mesmo. 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Presta atenção nessa palavra. Essas 6 coisas o Senhor odeia. Você consegue imaginar um Deus que é amor odiar algo? Mas o texto diz que sim. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para Ele. Uma outra versão diz, e a 7ª é abominação para Ele. Primeiro, o olhar orgulhoso, a língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras, e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Se você, não é o caso hoje da gente estudar o texto, mas se você prestar atenção nesse texto, as 7 coisas que Deus odeia não tem a ver com questões externas, todas elas têm a ver com problemas pessoais do coração do ser humano, todas elas, a começar pelo orgulho. Primeiro da lista, Deus odeia o orgulho. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo. Ele rejeita. Presta atenção nisso, irmãos. Porque se eu não tiver a maturidade para reconhecer esse mal em mim, eu posso estar limitando o meu próprio crescimento, eu posso estar limitando uma nova fase ou novas etapas de Deus na minha vida, porque enquanto eu não vencer esse problema, ainda que eu tenha vencido muitas coisas externas, mas se eu não vencer essa questão interna, eu fico paralisado por esse problema pessoal. E eu acredito que esse problema interior, ele tem paralisado mais pessoas no reino de Deus do que problemas exteriores. Como eu já falei aqui, nós já vencemos tantos gigantes, nós já vencemos tantas crises, nós já vencemos tantas guerras. Por que às vezes você para e pensa, pô, já venci tanto, por que a impressão que eu tenho que eu estou estagnado no lugar há tanto tempo? Sabe quem briga de joguinho, chega numa fase e que você não consegue passar de fase? Tem gente que parece que a vida virou isso, chegou numa fase e não consegue passar de fase. Você já tentou de tudo, de todas as estratégias, e não consegue passar de fase. Porque o problema não está fora de você. O problema está aqui dentro. Tem algo aqui dentro que precisa ser tratado. Então presta atenção. A forma com que nós contamos para os outros aquilo que Deus fez por nós. A forma com que às vezes nós comparamos o que nós temos com aquilo que os outros têm. Presta atenção, porque se existe algum vestígio de soberba no coração, irmãos, isso precisa ser tratado, faz parte de um processo de amadurecimento. E se eu não amadurecer nisso aí, pode ser que promessas, que bênçãos de Deus muito maiores fiquem retidas até que eu vença. Eu não preciso esperar que 70.000 soldados morram para eu entender que o problema é meu. Assumir, maturidade para assumir, é reconhecer o orgulho. Não tem ninguém aqui que não tenha necessidade muito séria de fazer essa avaliação. E quanto mais conquistas você tem, quanto mais crescimento você olha que você alcançou, mais sujeito a esse orgulho você está. Você consegue entender isso? Amém ou não amém? Então, primeiro, e é importante a gente entender isso, irmãos, e cuidado, não só com o orgulho seu pessoal, mas cuidado com as pessoas orgulhosas que às vezes ao seu lado contaminam você. Segundo, maturidade para assumir é aceitar a repreensão quando eu erro. Maturidade para assumir é aceitar a repreensão quando eu erro. Isso aqui é outra resposta difícil, irmãos.
É troço difícil aceitar repreensão, irmãos. Ninguém gosta de ser repreendido, irmãos. Agora, presta atenção aqui. Nós estamos falando do maior rei da história de Israel, que foi Davi. Ainda que ele não tenha sido o mais próspero, porque o mais próspero foi o filho Salomão, né, que herdou tudo que ele conquistou, né, e prosperou na paz que ele estabeleceu. Ele foi o maior rei da história de Israel. Um homem extraordinário, um homem assim, tremendo, um guerreiro temido. Se alguém, irmãos, assim, de uma integridade, Davi era de uma integridade, assim, na sua forma de exercer juízo extraordinário, um homem fantástico. Você olha o reinado de Davi, com todos os seus erros, seus pecados, mas foi um homem extraordinário, e um rei. E como eu disse aqui, havia conquistado todas as suas guerras, havia vencido todos os seus inimigos, mas agora ele erra. E quando ele erra, Deus levanta um profeta chamado profeta Gade. E Gade tem o desafio, talvez um dos maiores desafios que ele tinha, de levar a mensagem de Deus para Davi, para repreender Davi. Agora presta atenção, porque ser profeta e falar da bênção não é difícil. Eis que te digo, uma porta se abrirá, oh aleluia. Eis que te digo, Deus vai prosperar o seu trabalho, oh aleluia. Bom, né? Então, todas as vezes que um profeta era levantado para trazer uma palavra de bênção, de promessa, quando Davi consultava os profetas, consultava os sacerdotes, e tinha uma palavra boa, Davi perguntava: se eu enfrentar esse inimigo, eu vou vencer? E Deus usava o profeta e falava: enfrenta, Davi, que você vai vencer. Às vezes ele perguntava: como que eu devo enfrentar? E Deus falava através do profeta: usa essa estratégia, usa essa estratégia. E ele usava a estratégia e ele vencia a guerra. Só que agora, Gade, o profeta Gade, ele não ia para Davi para falar de promessa. Ele ia para Davi, para chegar para Davi e dizer: você pecou. Só que tinha um risco. O rei podia receber a repreensão na boa, se arrepender, mas o rei podia se sentir ofendido, afrontado, e podia mandar matar o profeta na mesma hora. Porque isso já aconteceu outras vezes com outros reis, que se sentiam afrontados por um profeta e mandavam matar o profeta. Quem se lembra de João Batista? Já na época de Jesus, que perde a cabeça, é decapitado, porque falou para Herodes que Herodes estava em adultério, e Herodes não gostou. Na primeira oportunidade, mandou arrancar a cabeça do profeta. Gade, ele podia perder a cabeça, mas ele vai lá e repreende Davi. A grande maturidade de Davi foi aceitar a repreensão. Presta atenção em algo aqui. Eu meditando nessa palavra aqui, porque é muito comum, eu vivo muito isso. Às vezes termina cultos aqui, né? Às vezes chega alguém e fala assim: poxa, apóstolo, que palavra dura. De vez em quando alguém chega para mim, né, e fala, não fala nem reclamando não, mas fala dizendo: apóstolo, que palavra dura, porque foi uma palavra de repreensão. Aí hoje, eu meditando nessa palavra, eu estou repensando essa questão da palavra dura. Palavra dura é a que abate ou é a que levanta? Vamos pensar aqui. Vamos imaginar 2 cacetetes. Tá bom? Vamos imaginar 2 cacetetes. Um cacetete de espuma e um cacetete de madeira. Então, se alguém chega com um cacetete de espuma e te bate, que mal fez? Foi carinho. Mas se o camarada pega um cacetete de madeira e te bate, te derruba, sim ou não? Então, o que derruba? É o que é duro
ou o que é macio? É o que é duro. Agora me responda uma coisa. Quando foi que uma palavra de repreensão derrubou alguém? Nunca. As palavras que derrubam não são palavras de repreensão, as palavras que derrubam são as palavras de elogio. Não fique com medo de quem te repreende, fica com medo de quem fica passando a mão na sua cabeça. Fica com medo de amigos que tudo que você faz acha bonito. Fica com medo das amigas que quando você põe uma roupa sensual, diz que você está linda. Fica com medo das pessoas que vivem aplaudindo mesmo quando você erra. Porque o que nos derruba são os elogios, irmãos, não são os confrontos. O problema é que o imaturo gosta do aplauso. O imaturo gosta das carícias. Só um maduro que tem coragem de se assumir, aceita ser repreendido. E recebe a repreensão como um sinal do amor de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus repreende a quem Ele... A Bíblia não diz Deus elogia quem ama. A Bíblia diz Deus repreende a quem ama. Então, quando você ouvir uma palavra dura, a palavra dura não é a palavra de repreensão. Quando você fala, ouviu uma palavra dura hoje, o que falaram para você? Falaram que eu sou bonita. Isso é uma palavra dura, porque pode ser um laço para te derrubar, para fazer gerar dentro de você sentimentos, atitudes, comportamentos, que podem encaminhar você para lugares que não vão agradar a Deus, a ter respostas que não vão agradar a Deus. A maturidade em assumir, irmãos, ela está em aceitar a repreensão quando eu erro. Então, quando o profeta Gade chega para Davi e fala, você errou. Davi, quando ele vê a praga se espalhando, porque quando a praga veio e começou a morrer gente, ele vai orar. E sabe o que ele ora? Sabe o que ele ora? Ele diz, Senhor, eu errei. Esse povo não tem culpa. A minha família não tem culpa. Os meus amigos não têm culpa. A culpa é minha. Se alguém tem que morrer, sou eu. Porque quem errou fui eu. E ele é repreendido por isso. E ele não rejeita a repreensão. Queridos, presta atenção nisso e leve isso muito a sério. Muito a sério. Se tratando das respostas que a maturidade exige de nós, já que ninguém gosta de ser chamado, de ser tratado como imaturo, talvez esse aqui seja um grande ponto para eu avaliar a minha maturidade, né? A minha maturidade, ela é revelada na resposta que eu dou quando eu sou repreendido. Quando alguém põe a mão no meu nariz e diz assim, você errou. A resposta que eu dou é que revela o nível de maturidade que eu tenho. Se você é alguém que vive fugindo da repreensão, se você é alguém que vive justificando a repreensão, se você é alguém que vive transferindo para um e para outro quando é repreendido, não, a culpa não é minha. Vocês já viram que isso é comum no ser humano, não é? Quando Adão e Eva são pegos, quando Deus vai ao jardim e chama Adão, e Adão está escondido. Aí Deus pergunta para Adão, Adão, você está escondido por quê? Não, é porque você comeu da árvore, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer. O que ele tinha que fazer? Comi, Senhor, pequei contra o Senhor, eu errei, eu desobedeci ao Senhor. O que ele falou? Foi a mulher que tu me deste. Quando Deus vai repreender a mulher, o que a mulher faz?
Foi a serpente. E o coitado do Satanás, que não tem mais para quem transferir, ficou todo orgulhoso. Fui eu mesmo, derrubei todo mundo, já era, acabou. Mas a imaturidade faz isso. A culpa é do outro, a culpa é de alguém, a culpa é do Bolsonaro. No final, a gente arruma um Satanás, o Bolsonaro e o pastor. Porque um dos três, um dos três vai ser culpado, né? Se não é o pastor, é o Bolsonaro, se não é o Bolsonaro, é o Satanás. E no final, o culpado continua culpado. Você está entendendo? Ainda tem alguém entendendo aqui? Ainda tem alguém comigo aqui prestando atenção? Deixa eu ver. Amém. Então presta atenção, queridos. Aceitar a repreensão é a única forma de eu ser tratado no meu mal. Terceiro lugar, a maturidade para assumir, ela está em eu me dispor a pagar o preço pelo erro que eu cometi. Aonde está a maturidade? A maturidade está quando eu me disponho a pagar o preço. Eu errei, ninguém tem que sofrer, porque quem errou fui eu, então quem vai pagar o preço pelo erro sou eu. E Davi sai então, quando ele está vendo a praga, ele sai e fala assim: eu vou pagar o preço, eu vou fazer o que precisa ser feito para acabar com a praga, para acabar com essa mortandade. E ele sai do palácio decidido: vou fazer o que tiver que ser feito. O comum, o certo na época, era ir até o tabernáculo. O tabernáculo ficava a uma certa distância de Jerusalém, no alto de Gibeão, e ele sai de casa em direção ao tabernáculo, ao alto de Gibeão, para oferecer um sacrifício a Deus, para que a praga cessasse. Só que quando ele sai, ele consegue enxergar, Deus abre os olhos de Davi, e Davi vê o anjo da morte em cima de uma eira, de um lugar alto em Jerusalém. A cidade de Davi ficava embaixo, e ele olha e ele vê o anjo, com a espada desembainhada nas mãos. E quando ele olha e ele vê o anjo, o profeta Gade aparece novamente e fala para ele: rei, não tem que ir para Gibeão oferecer o sacrifício. Você tem que comprar a eira aonde o anjo está e oferecer e levantar um altar na eira e fazer um sacrifício na eira para que a praga cesse. Aí ele, sem pensar, vamos lá, vamos resolver o problema. E ele então vai em direção à eira. E ele vai encontrar com o dono da eira, que era um homem chamado Araúna. Eu vou tentar te explicar, irmãos, porque esse texto ele é tremendo, ele é cheio de revelações. Quando Jerusalém foi conquistada, Jerusalém era administrada, era governada pelos jebuseus. Inclusive o nome Jerusalém tem a sua origem no nome do povo que lá morava, os jebuseus. Então veio o nome Jerusalém dali. E quando Davi conquista Jerusalém, os jebuseus, eles são então dominados por Israel. E Jerusalém passa a ser a capital da nação. Mas muitos jebuseus, principalmente os mais ricos, continuaram na terra e donos de terra. E o tal do Araúna, possivelmente, era um cara muito rico, porque a eira dele era no lugar mais alto da cidade, no lugar mais destacado da cidade. Para você entender a eira de Araúna foi aonde o templo de Salomão foi construído. Quando você vê as imagens de Israel hoje, e quando você for a Israel comigo, você vai ver aquela cúpula dourada que você vê em fotos, onde estão as mesquitas. Aquelas mesquitas foram construídas na eira de Araúna, era ali em cima, aonde Abraão ofereceu Isaque como sacrifício, o mesmo lugar, o mesmo monte, que foi descampado, que foi aterrado e foi nivelado,
para ser feita uma eira. E ele então vai em direção à eira. Quando ele chega, Araúna o recebe e começa então o diálogo. Que honra é essa? O rei vinha até mim. Aí o rei fala para ele: eu vim comprar a eira. E Araúna, poxa, uma honra muito grande. Israel domina sobre os jebuseus. Só não precisa comprar nada. Eu te dou a eira. Toma a eira. O boi está ali, ó, a madeira está ali. Só pode fazer o que o senhor quiser. E Davi, ele vai falar a frase, uma das frases que a gente mais ama quando a gente vai oferecer algo de valor para Deus, que Davi chega para Araúna e fala assim: eu não oferecerei ao Senhor um holocausto que não me custe nada. Eu vou pagar pela eira. Eu vou pagar pelos bois. Eu não posso oferecer para Deus alguma coisa que não custe nada para mim. Eu preciso pagar um preço. Se eu quero que essa praga cesse, se eu quero que esse problema seja resolvido, eu preciso pagar um preço por isso. O texto aqui de Crônicas, ele não fala tão claramente o valor da eira. Ele só fala o valor dos bois. Ele pagou pelos bois perto de 3 mil reais. Mas ele pagou pela eira aproximadamente 2,5 milhões. 7 quilos e 200 gramas de ouro. 2,5 milhões aproximadamente. Ele paga. Ele compra a eira, levanta o altar e a praga cessa. Presta atenção aqui, irmãos. Sabe por que isso aqui me desafia? Isso me desafia porque ele poderia ter usado dos bens de Araúna sem enfiar a mão no bolso. Poderia ou não poderia? Ele era rei. E o cara ainda se sentia honrado. Ele poderia. Ele poderia usar os bens, as conquistas do outro. Mas ele entendeu. Quando o problema é meu. Presta atenção. Quando o problema é meu, quem tem que pagar o preço sou eu. Se você entender isso, a sua vida muda. Se você entender isso, as suas respostas diante de você mesmo nunca mais serão as mesmas. Porque o imaturo, irmãos, ele está sempre esperando uma mudança onde o outro faz algo para ele mudar. É igual crise de casamento, né? Crise de casamento, casal brigado, aí está sempre um esperando que o outro faça algo para o casamento melhorar. Alguém já viu isso acontecer, não? Tá, o casamento em crise, os dois brigados e um esperando que o outro faça algo para a situação melhorar. O outro paga o preço para a família ficar bem. O outro paga o preço para a situação ser resolvida. Só que se o problema está aí dentro, quem tem que pagar o preço é você. Não é a Araúna que tem que pagar o preço. Não é pela doação do outro que eu vou resolver o meu problema. É pelo preço que eu tenho que pagar. E eu vou pagar o preço, presta atenção, segundo o entendimento que eu tenho do valor da minha conquista. É assim que funciona, não é? É assim que funciona. E é interessante, irmãos, porque as pessoas, elas não têm dificuldade, assim, de ver alguém fazendo uma doação. Ninguém teria problema. Davi pegou 2,5 milhões e foi lá e comprou uma fazenda, comprou um sítio. Ninguém ia ter dificuldade de dizer: poxa, Davi é um investidor, poxa, que cara tremendo, né? Poxa, que visão que Davi tem. Só que ele compra isso para o lugar que seria construído o templo. Era uma doação. Ele não estava comprando a terra para ele.
Ele não ia desfrutar da eira, não. Ele estava pagando um preço por algo que ele não ia desfrutar daquilo. Ele estava pagando um preço para que um problema fosse resolvido, para que uma situação fosse resolvida. E a situação não tinha sido causada por inimigos, tinha sido causada por ele, dentro dele. Entenda isso. Porque eu sei. Eu sei, irmãos, quantas vezes Deus nos fala sobre algo que precisamos fazer, sobre algo que precisamos deixar de fazer, sobre preços que precisamos pagar para mudar de nível, e a gente vive protelando, a gente vive adiando, porque afinal de contas você demorou demais para conquistar o que você conquistou, para chegar onde você chegou, para ter o que você tem, para agora de repente você pegar esse valor todo e desfazer. Que coisa, né, irmão? Mas enquanto o preço não é pago, a praga não cessa. Vamos repetir juntos isso? Enquanto o preço não é pago, mais uma vez, não cessa. Maturidade para assumir é o que me leva a pagar o preço que precisa ser pago. E cada um sabe o preço. Sabe ou não sabe? E em quarto, maturidade para assumir é levantar o altar do basta. Maturidade para assumir é levantar o altar do basta. Chega uma hora que você tem que dar um basta. Fala com a pessoa ao seu lado assim, chega uma hora que você tem que dar um basta. Pergunta para ela assim, até quando? Até quando você vai adiar o basta? Então, chega uma hora que você tem que dar um basta. Agora presta atenção, porque nós vamos aprender com esse altar do basta. Deus, primeira coisa, presta atenção, primeiro, quem escolhe o lugar do altar não é Davi, quem escolhe o lugar do altar é Deus. É Deus que escolhe o lugar, não sou eu. E por que Deus escolheu uma eira? Eu nunca tinha atentado para esse detalhe, se é que é um detalhe. Né? Uma eira. O que é uma eira? A eira é um lugar onde o trigo, ele é malhado. Ele é malhado. Como é que se malha o trigo? O trigo ele vem em feixes, né? E ele vai batendo no trigo para soltar o trigo da palha. Só que quando a colheita era muito grande, isso não era feito dessa forma manual. Já tinha uma tecnologia mais avançada. O trigo ele era espalhado na eira, todo o trigo ali ainda preso, né, estou querendo lembrar o nome do... Não é feixe. Como é que chama, gente? Como é? O milho no sabugo. Eu vou lembrar, caramba. Tipo as vagens, mas não é vagem, tem um outro termo. Enfim, era espalhado ali, presta atenção. E vinha os animais, o boi vinha puxando um equipamento que batia naquele milho, que esfolava o milho, que esfolava aquele trigo, para que o trigo se separasse da palha. Presta atenção, isso era uma eira. E então, por isso que tinha um animal lá, né? Quando ele chega lá, tinha um animal. Se não era para arar, né? Já que a terra era uma eira, era para malhar o trigo. E por que era no alto? Presta atenção, que eu achei isso muito interessante.
Isso era no alto, porque era o lugar que mais ventava. Então, depois que o trigo ele era malhado, alguém pegava uma pá e jogava o trigo para cima. O peso do grão fazia com que o trigo caísse. E o vento batia na palha, e a palha era levada. Deus escolhe uma eira para levantar um altar, para que uma praga cessasse. E esse lugar depois é levantado o templo, onde o sacrifício seria oferecido e onde o nome de Deus seria colocado. Mas por que uma eira? Porque a eira é o lugar onde se separa a semente da palha. Você está entendendo? Porque enquanto eu não separo a semente, o grão, o trigo da palha, não tem como ter altar. E esse altar ele é levantado num momento onde a eira estava sendo usada. Essa eira não estava parada, não, foi no tempo de colheita. Tanto é que os animais estavam lá, os equipamentos da apeiragem estavam lá. Então a eira estava sendo usada, ela estava produzindo. A mensagem estava sendo transmitida. Davi entendeu. Quando se separa o grão da palha e o vento leva a palha, aquilo que tem valor fica. E aonde fica aquilo que tem valor, um altar que tem valor é levantado, aí então a praga basta, acaba ali. Por isso que eu não levanto o altar onde eu quero. Eu acho um barato, né? Se tratando dessa, eu estava falando sobre contribuição na hora da oferta, eu acho um barato quando eu ouço algumas declarações, né? Fulano pegou 10 mil reais do dízimo dele e reformou a casa de uma viúva na favela. Aí alguém, que coisa linda, que coisa nobre. Fulano pegou 1.000 reais do dízimo, comprou tudo em cesta básica e distribuiu para os pobres. Que lindo, que nobre, que tremendo. Aí se alguém chegar e falar assim, fulano pegou 100 mil de dízimo e entregou na igreja. Você é um otário, fica dando dinheiro para pastor. É assim ou não é assim? É assim. Porque é mais fácil a gente escolher o lugar do altar do que a gente levantar o altar aonde Deus escolheu. Porque aonde Deus escolheu, a oferta é para Deus. Aonde eu escolho, a oferta é para eu aparecer. Por isso que tem muita gente fazendo muita coisa, mas a praga não para. Tem muita gente dando muita coisa, mas a praga continua. Porque a praga só cessa quando eu levanto o altar, no lugar que Deus escolheu, e eu assumo, eu falo, hoje eu resolvo esse problema, e eu não saio daqui com ele. Tem que chegar um momento, irmãos, que eu preciso tomar uma decisão e dizer, hoje é o dia do basta. Eu não saio da igreja hoje, levando esse problema comigo. Eu não volto para minha casa hoje, levando esse problema comigo. Vou levantar um altar, e hoje eu vou chegar diante de Deus e dizer, basta. Quem dá o basta, é aquele que é responsável em ter criado o problema. Quem é que dá o basta? Quem criou o problema. Quem criou o problema? Davi criou o problema. Quem deu basta? O Davi que criou o problema. Você entendeu, irmãos? Quantos entenderam?
Amém, que bom que você entendeu. Alguns ainda não, mas espero que você entenda. Até quando você vai insistir em caminhos, em atitudes, que você sabe que não vai te levar a lugar algum e que tem levado outras pessoas a sofrer por sua causa? Até quando? Ou você amadurece e dá um basta, ou você não pode lamentar e nem culpar ninguém das decisões que você mesmo tomou. Você não é vítima da sociedade. Você não é vítima da violência doméstica. Você se fez vítima a partir do momento que você não teve coragem de dizer e de assumir a sua culpa e de ser contrário a ela.